Morning, bem-vindos ao Chá com Deus dessa quarta-feira. Como que foram esses 2 dias de episódios, segunda e terça? Deixa aqui nos comentários o que você teve de transformação na sua mente em relação à oração. Eu quero ler, quero que você deixe o seu coração compartilhar, porque a oração é algo muito poderoso nas nossas vidas. Na vida cotidiana, no ordinário, no simples, nas nossas ações e nas batalhas espirituais que sim, nós vivemos. Então é importante ampliar a sua visão para esse olhar da oração. Amém? E para você que não me conhece ainda, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Elaine Violini, mensageira aqui do Chá com Deus. Vou deixar as redes sociais do Chá com Deus, do Asas Global Oficial, para você conhecer o ministério que o Senhor colocou no meu coração, a minha rede social pessoal para você também conhecer um pouco da pessoa que está aqui à frente do Chá com Deus, para que possamos estreitar relacionamento em Cristo Jesus e para que você possa, de fato, permitir que Jesus entre na sua casa com mais segurança, porque aqui está uma amiga de Jesus para você receber aí na sua casa, abrir a porta da sua casa, para que o Chá com Deus chegue. Amém? O tema de hoje é algo que eu fico muito feliz e ao mesmo tempo constrangida, que é o olhar de Jesus. Como assim o olhar de Jesus, Elaine? A referência bíblica vai estar em Mateus 14:14, aonde nós vamos refletir na palavra. Quando Jesus ele olha para aquela multidão que está ali, ele não enxergou apenas pessoas, mas ele enxergou histórias, feridas, necessidades, prisões, dores. E o texto nos ensina, quando você estiver lendo na sua Bíblia física, que o texto nos diz que ele foi movido por uma íntima compaixão. A compaixão é um dos maiores combustíveis da nossa vida cristã. Quem não ama não permanece numa vida cristã verdadeira. Quem não desenvolve compaixão não consegue orar e ainda corre o risco de olhar para as pessoas com julgamento. Mas Jesus nos ensina, desde o seu nascimento, a olhar com misericórdia. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus se tornou carne, o Verbo se fez carne, para que pudesse ensinar sobre o Pai de forma carnal, de forma humana. Então, nessa semana, você está aprendendo o poder da oração? Peça ao Senhor que lhe dê olhos espirituais para enxergar além das aparências. Quando você estiver diante de outro ser humano, talvez a pessoa que você está vendo ali cometer um erro, ela está ferida, ela está machucada, ela tem necessidades, ela está em cativeiros emocionais, ela está em prisões emocionais. E ela precisa daquilo que você carrega, que é Jesus Cristo. Com respeito, sem julgamento, sem impor, mas apresentando, deixando o perfume que exala em Cristo exalar através de você. Porque é isso que Jesus nos ensina. Toda vez que você olhar para outra pessoa, lembre sobre isso, lembre de se perguntar: o que Jesus pensa sobre essa pessoa? O que Jesus tem no coração dele sobre essa pessoa? E peça ao Espírito Santo para revelar. Principalmente naquelas pessoas que você tem dificuldade de conviver, que você tem dificuldade de amar, que você tem dificuldade até de não julgar. Porque é simples, né? A gente evangelizar, ser cristã, pregar o evangelho, conviver com aquelas pessoas que a gente já ama na carne. Mas e aquelas que nos irritam? Aquelas que nos tira, sabe assim, pega a nossa carne e chacoalha. Imagina essas pessoas. Como eu tive um processo eu falo que eu faço parte da lista dos improváveis, né? E possivelmente tem os improváveis aqui também, que não cresceu em lar cristão, que viveu uma vida totalmente afastada do evangelho, que não tinha conhecimento nenhum e que está em processo hoje. É óbvio que muito melhor do meu eu do passado, né? Eu era mais explosiva, ainda continuo sendo, mas hoje eu peço o Espírito Santo para me conduzir, para eu não estragar ou não passar por cima dos meus limites, porque ninguém muda da noite para o dia, a gente melhora. Por isso que a nossa mente em Cristo é transformada diariamente.
É simples a gente conviver com as nossas amigas de oração. Agora, pregar o evangelho mesmo, fazer o nosso ID como Jesus fez, é o que nos constrange. Então hoje, olhe para as pessoas e aprenda o que Jesus veio para nos ensinar, a olhar com misericórdia. Preste atenção nisso, porque amar o próximo é um mandamento e não é condicional. Não existe ama o próximo se ele for querido com você, se ele for gentil com você. É ame o próximo como a si mesmo. Então hoje leve para o seu coração. E eu quero deixar uma pergunta para você refletir nessa quarta-feira. Como eu tenho olhado para as pessoas, todas as pessoas? Com os olhos de Jesus ou com os meus olhos carnais? É uma pergunta profunda e uma resposta que exige coragem. Se coloque nesse lugar e tenha uma excelente quarta-feira de reflexão na palavra do Senhor. A paz é com você. Até quinta-feira.